paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 2 da classe juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é a seguinte pergunta: quem é Deus? O nosso texto bíblico encontra-se em Oséias capítulo 6, versículo 3, onde a palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como chuva serôdia que rega a terra. Esse conhecimento não é puramente cognitivo, mas prático. Perseguir ou buscar esse conhecimento traz as bênçãos de Deus. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. O profeta Oséias usa duas figuras, o crepúsculo da manhã e a chuva renovadora. A profecia vê a saída de Jeová como o amanhecer que anuncia o dia, e como as chuvas no inverno e na primavera, como a chuva temporã e como a chuva serôdia que regam a terra. O amanhecer é o precursor dessa salvação, ideia representada pela chuva serôdia que molha a terra. O profeta Oséias fala das primeiras e das últimas chuvas, temporãs e serôdia, como bênçãos do Senhor em relação à obediência e devoção sincera. Em Gênesis capítulo 1, encontramos que Deus criou todas as coisas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E assim foi acontecendo conforme Deus foi falando. Em Salmos capítulo 19, versículo 1 ao 3, a palavra de Deus nos diz que a criação revela a existência de Deus, que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. É impossível eu ir até a praia, contemplar a imensidão do mar e pensar que aquilo foi obra do acaso. Quando eu contemplo o mar, a natureza, percebo que tem um Criador, né, que criou e que sustenta tudo isso, Deus. Na introdução à nossa lição diz que, em meio a uma variedade de deuses criados e adorados pelo ser humano, tivemos a oportunidade e o privilégio de sermos encontrados pelo Deus verdadeiro, o qual se auto-revelou a nós por amor e nos vocacionou para torná-lo conhecido neste mundo. Não tem como conhecer a Deus e não amá-lo com intensidade. Quem conhece e ama o Pai Celeste não tem medo ou vergonha de professar a sua fé. Quem conhece o Deus da Bíblia jamais aceitará um substituto, uma vez que ninguém é como nosso Deus. Somente Ele tem um caráter no qual podemos confiar. Deus é real e o ama. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 13, encontramos que cremos, professamos e ensinamos que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância, em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, encontramos que há um só Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 20, encontramos que Deus é um. Em Efésios capítulo 4, versículo 6, encontramos:
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. No livro intitulado Quem é Quem na Bíblia, encontramos que o Deus da Bíblia revela-se em sua criação e, acima de tudo, por meio de sua palavra, as Escrituras Sagradas. De fato, a Bíblia pode ser definida como a autorrevelação de Deus ao seu povo. É importante lembrar que as Escrituras mostram que o conhecimento que podemos ter de Deus é limitado e finito, enquanto o Senhor é infinito, puro e um espírito vivo e pessoal, ao qual ninguém jamais viu. Frequentemente, a Bíblia usa antropomorfismo, palavras e ideias extraídas da experiência das atividades humanas, emoções, etc., numa tentativa de nos ajudar a entender melhor Deus. A Bíblia subentende a existência de Deus. Não há discussão, pois trata-se de um livro onde o Senhor revela a si mesmo. Somente o tolo e a pessoa maligna e corrupta diz no seu coração: não há Deus, conforme Salmos 14, verso 1 e 53, verso 1. A doutrina de Deus, também denominada teologia, teologia vem da união de duas palavras gregas, theo, que é Deus, e logos, ciência, tratado. É objetivo da teologia. O objetivo da teologia é fazer conhecida a pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fazer conhecida a sua vontade ao ser humano. A Bíblia não discute a existência de Deus. A Bíblia inicia em Gênesis capítulo 1 dizendo que no princípio Deus criou. Ele é o principal personagem do universo existente desde a eternidade, que deu origem a todas as coisas e as governa e sustenta. A existência do ser divino é pressuposta e subentendida do início ao fim das Escrituras. Nenhum dos escritores sagrados do Antigo ou do Novo Testamento preocupou-se em provar a existência de Deus ou em argumentar a favor dela. Deus não pode ser definido a contento em simples termos humanos, nem conhecido em sua totalidade pela nossa mente finita. No entanto, ele se fez conhecer a nós por meio de diversos nomes que encontramos nas Escrituras. O pouco que Deus se revela a nós na Bíblia Sagrada é o suficiente para esgotar a nossa capacidade de entendimento. Um ser finito não é capaz de entender um ser infinito. Cada nome de Deus representa um aspecto da divindade e nos permite conhecê-lo um pouco mais. Os nomes de Deus que encontramos na Bíblia são Jeová ou Yahvé, que significa autoexistente, o nome próprio e pessoal de Deus. Eu sou o que sou, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 14. Adonai, que significa Senhor e Mestre, usado em lugar de Jeová, depois que o nome próprio de Deus passou a ser considerado muito sagrado para ser pronunciado, conforme Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 até o 12. Elohim, que significa o forte ou poderoso, substantivo plural, que em geral faz referência à sua majestade ou à sua plenitude. O fato de ser plural aponta para as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. El Elohim, El Elyon, que significa o Altíssimo, literalmente o poderoso, mais forte, conforme Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. El Roi, o poderoso que vê, conforme Gênesis capítulo 16, versículo 13. El Shaddai, todo-poderoso, conforme Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 20. El Olam, Deus eterno ou Deus da eternidade, conforme Isaías capítulo 40, versículo 28. El Eolé Israel, Deus, o Deus de Israel, conforme Gênesis capítulo 33, versículo 20. Jeová Jiré, o Senhor proverá, conforme Gênesis capítulo 22,
versículo 13 e 14. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, conforme Êxodo capítulo 17, versículo 15. Jeová Shalom, o Senhor é paz, conforme Juízes capítulo 6, versículo 24. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, conforme 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. E Jeová Makadeshem, acredito que seja mais ou menos assim a pronúncia, é o Senhor que santifica, conforme Êxodo capítulo 31, versículo 13. Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor, né, conforme Salmos 23, verso 1. Jeová Tsenkemu, o Senhor, justiça nossa, conforme Jeremias capítulo 23, versículo 6. Jeová El Gemolá, o Senhor Deus das recompensas, conforme Jeremias capítulo 51, versículo 6. Jeová Naque, o Senhor que fere, conforme Ezequiel capítulo 7, versículo 9. E por fim, Jeová Shammah, o Senhor que está presente, conforme Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Quanto aos atributos de Deus, atributo é uma característica essencial de um ser, aquilo que lhe é próprio. Atributos naturais são aqueles predicados necessários da essência divina, que não envolvem qualidades morais. Os atributos não são meros aspectos superficiais da divindade. Eles fazem parte da essência de Deus e têm relação direta com a sua existência e modo em que opera. Um dos atributos de Deus é a espiritualidade. Deus é espírito. Em João, capítulo 4, versículo 24, encontramos que Deus é espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, encontramos que o Senhor é espírito. Então, nós temos dificuldades em entender a natureza espiritual de Deus, pois somos limitados à matéria. Deus é eterno. Deus não está limitado pelo tempo. Para ele não existe diferença entre passado, presente e futuro. Nem por isso ele deixa de agir em nosso universo temporal. Salmos 90, verso 2 diz: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o seu mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é imutável. Em Deus não há mudança nem sombra de variação, conforme Tiago capítulo 1, versículo 17. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 8. Deus, ele é onipresente. Deus está presente em toda parte, conforme Salmos 139, verso 7 até o 12. E em Jeremias capítulo 23, versículo 24, o próprio Jeová pergunta: Porventura não encho os céus e a terra? Deus, ele também é onipotente, é o ser mais poderoso do universo. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, ele mesmo pergunta: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Deus é onisciente, tem conhecimento de todas as coisas passadas, presentes e futuras. Ele também conhece os pensamentos e intenções de cada ser humano, conforme Salmos 139, do verso 1 até o 4. Então não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Conforme Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Deus é soberano. Então Deus é o governante supremo do universo. Ele é independente de qualquer autoridade fora de si mesmo, conforme Efésios capítulo 1. Os atributos morais de Deus são aqueles predicados à essência que envolvem qualidades morais. Deus é amor. Em João capítulo 3, versículo 16, encontramos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus é bondoso. Provai e vede que o Senhor é bom, conforme Salmo 34, verso 8.
Deus é fiel, Deus sempre cumpre suas promessas, conforme Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Retidão e justiça, o modo de agir e o caráter de Deus expressam a sua retidão e justiça, conforme Salmos 9, do verso 8, 19 e verso 8 e 9. Deus é santo, santo sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, conforme Levíticos, capítulo 14, versículo 12. Graça e misericórdia. Então, em Salmos 103, verso 8, encontramos: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Nossa lição ainda, no último tópico, diz assim: eu sei em quem tenho crido. Então a fé em Deus não é um resultado de crenças mentirosas, supersticiosas e sem sentido, desprovidas de racionalidade e altamente emocional. Muito pelo contrário. É como escreveu o pastor John Stott: a fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta o fato de que Deus é digno de todo crédito. Ou seja, crer também é pensar. Não ignore uma experiência de conversão. Alimente sua fé no caráter e nas promessas desse Deus que é único e verdadeiro. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.